Olá, investidores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá ao nosso giro de mercado, né? Tem muita coisa interessante para falar hoje. Nesse dia 13 de 1 de 2025, Paulo Marques falando com você. Hoje, dia 11, às 11h48, horários de Brasília, né? Então, nós vamos lá. A primeira situação que a gente tem aqui, Dow Jones, né? Dow Jones cai muito forte, né? Com dados de inflação, né? Então, lá, o Dow Jones futuro nos principais índices dos Estados Unidos, né, ele caiu aí, né, com relação aos dados de inflação lá dos Estados Unidos, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar esses dados de inflação aqui para vocês, falar o valor, vamos lá. Estados Unidos aumentou aqui em 3%, né, o consumo lá nos Estados Unidos, né? Então, aumento de inflação nos Estados Unidos gera uma incerteza se o Fed, né, o nosso querido Fed, vai continuar reduzindo a taxa de juros. Caso isso não aconteça, nós vamos ter uma situação interessante. Qual? A manutenção dessa taxa de juros mais alta, a dívida pública americana também mais alta. Lembrando que os Estados Unidos está bem endividado, tá? Em relação a uma comparação que eu fiz hoje de manhã, se você for pegar o gráfico de endividamento dos Estados Unidos desde o início do governo do Barack Obama até hoje, os Estados Unidos ele tinha em média endividamento pelo PIB de 67%, era bem controlado. Após o segundo mandato do Barack Obama, nós já estamos ali em torno de 84%, 90% de endividamento do PIB e hoje ultrapassa 122,30%. Os Estados Unidos imprimiu muito dinheiro e tem muita dívida para pagar, tá? Então, uma situação complicada que hoje passa os Estados Unidos da América, tá? Uma outra informação que a gente tem aqui, os investidores do Reino Unido não se preparam com a nova queda da Libra, né? Está estimada uma queda da Libra em 8%, tá? Os traders de mercado de opções estão se preparando para essa queda e já tem como alvo, né, o motivo são os problemas fiscais que o Reino Unido está tendo, principalmente com uma liquidação muito forte nos mercados e também liquidação em títulos públicos, né? O Reino Unido também não é outro, que também aumentou muito sua dívida, tá? Apesar de estar abaixo de 100%, a dívida pública do país chega a 97,60%. E quando a gente fala desses títulos lá do Reino Unido, né, o título público do Reino Unido está negociado a 4,86% os títulos dos últimos 10 anos, tá? E também apresenta aí uma tendência de descontrole fiscal no país, tá? Então, uma situação bem complicada, tá? Eu tenho uma boa notícia hoje, né, para quem gosta de petróleo, para quem gosta de Vale, para quem gosta de Petrobras. Então, vamos lá. Petróleo tem alta de mais de 2% hoje, tá? Tem um motivo bem interessante, o petróleo no Brent hoje está com alta de 2,55%. Só para te ter uma ideia, abrir aqui o acompanhamento, tá? O petróleo do Brent nesse exato momento ele bateu $80, 80,72, tá? E o motivo disso, tá? Os Estados Unidos fez uma novas sanções contra a Rússia, né? E o WTI, que é a referência dos Estados Unidos para petróleo, também já subiu 2,58, tá? A Petrobras também está sendo beneficiada com isso. Nós estamos vendo aí a Petrobras subindo 1%, sendo negociada a 37,30. Nós estamos vendo ali a Prio subindo 0,05%, a PetroRecôncavo subindo também 1%. E também nós estamos vendo a Brava, né? Brava 3 aqui, subindo 1,44. Lembra que a Brava foi aquela ação que a gente falou que tem muito investimento árabe no meio, tá? Também, uma das coisas que a gente tem que observar nessa alta do petróleo é o motivo, né? Foram feitas novas sanções aí contra a Rússia, né? A Rússia tem novas sanções no radar, e uma outra coisa também é a questão chinesa, tá? A China, né, ela tem também, deixa eu só pegar aqui a matéria para vocês, dar uma lida. A China ela tem se beneficiado também dessa situação, né? Apesar de ter reduzido, né, o número de barris de petróleo. Nós temos ali a China reduzindo e nós tendo também a Índia reduzindo. Então vamos lá, né? Então os futuros do Brent subiram 2%, bate agora 81,50 no barril, tá? É o nível mais alto registrado nos últimos 4 meses. Lembra, teve muita
queda no petróleo, principalmente quando teve uma redução ali de conflitos no Oriente Médio, né? E a gente tem aí os Estados Unidos novamente fazendo sanções ao setor russo, né? Essas sanções abrangem principalmente grandes exportadoras, né? De petróleo, seguradoras e mais de 150 petroleiros. Então, agora não é mais só sobre a Rússia, não é mais só sobre os produtores de petróleo. Nós temos as seguradoras que também seguram a produção através de contratos e também nós temos os petroleiros. Não é mais só a venda da Rússia, nós temos também a refinaria. Todo mundo está embutido nesse detalhe, tá? E deixando os compradores importantes como Índia e China lutando por alternativa. Então, como a China e a Índia são os principais compradores da Rússia, eles começam a recuar procurando outros lugares, né? E isso vai começar a precificar lá a dificuldade da China. Nos primeiros sinais de interrupção, que nós inclui petroleiros sancionados e presos na China, tá? E os analistas estimam até 800 mil barris de petróleo russo a serem impactados. Então, o petróleo vai continuar subindo, e nós vamos ter também o Trump preparando sanções contra o petróleo do Irã. Então, provavelmente, nós vamos ter aí a OPEP, a Organização dos Produtores de Petróleo, se manifestando, e provavelmente vai explodir cada vez mais esse negócio de petróleo, tá? Então, notícia boa para quem está operando contrato de petróleo aí no mercado internacional. Notícia que vai cair como luva também para quem tem petróleo aqui no Brasil, tá? Através de ações, né? Uma notícia interessante, Bradesco, né? Banco de investimento, está projetando para 2025 uma alta no papel da Vale de quase 60%. Então, se nós pegarmos a Vale hoje, que está em torno de 51,93, e dissermos que ela vai subir 60%, a Vale ela voltaria ali para torno de R$ 82, tá? O Bradesco está estimando que a Vale vá para esse patamar, porque a Vale, além de ter enxugado o caixa, ela não tem mais aquele percalço das indenizações de Mariana. Então, 82 Vale 51, acho que é uma boa opção para você observar o papel. E caso isso aconteça, vai ter muita gente pulando de alegria. Então vamos lá. Agroinvestimentos e Bradesco recomenda a compra da ação. A projeção do preço-alvo é R$ 77,00 para o fim de 2025, uma alta de 47,90, tá? Com relação ao pregão de ontem, o pregão de sexta-feira, desculpa, né? Para os analistas hoje, vem eliminando os principais obstáculos do início de 2024, que é a sucessão do céu e o acordo com a Mariana. Esse acordo com a Mariana deixou a Vale com muito caixa, e ela pode fazer outros investimentos, tá? Os analistas também comentam que o preço do minério de ferro em um patamar pouco atrativo, a companhia será comprometida com a redução do custo de produção. Então a Vale ela vai ter que administrar ali mais esse eixo produtivo dela, deve reduzir, e o seu custo de produção para os próximos anos é esperado que atinja entre 20 a 22 dólares por tonelada de 2025. Então vai ter uma redução aí significativa, tá? A Vale também vai pagar dividendos, então nós vamos ter aí, a Vale sempre pagou dividendos, nós vamos ter pagamento de juros ao capital de dividendos agora em março. Então fiquem de olho, expectativa do Bradesco, Banco de Investimento, é que a Vale suba 60%, tá? Nós temos também uma especulaçãozinha no mercado que acabou de sair, que seria a Gol e a Azul, né? As ações da Gol e a Azul estão disparando no mercado, em virtude de uma possível fusão, né? Mas até o momento a gente não tem aí nenhuma relação uma notícia possível para isso, né? Quem me acompanha sabe que eu sou muito pé atrás com empresas de aviações. Quando a gente fala do fluxo cambial do Brasil, nós temos a maior saída desde dezembro de 1982, tá? Tem muito dinheiro deixando o Brasil, tá? Em relação a 2024, o fluxo cambial chegou com um saldo negativo de 18 bilhões de dólares, tá? Uma forte saída, e principalmente, né, com medo, né, das novas taxações que o governo anda fazendo, tem despertado o interesse dos investidores em aplicar cada vez mais no mercado internacional. O mesmo ocorre aqui com os nossos assessorados, tem muito investidor nosso procurando o mercado internacional através de fundo de investimento, aplicação direta ou
através de outras alternativas para o agronegócio, tá? Então, são situações que estão acontecendo, mas também tem um ponto positivo. Lembre-se, nem sempre quando vem a tempestade em bolsa de valores significa que tudo cai, e nem sempre tudo é ruim, sempre tem oportunidades, tem grandes ações e também existe um mercado internacional para você dolarizar investimentos, tá? Hoje, o minério de ferro lá na China opera com 2% de alta, Vale está subindo aqui no Brasil já 0,45%, subindo. Nós temos ali, hoje, o ouro caindo ali 0,57%, e ainda o Brent continuando ali 1,12. Falando de criptomoedas, como é que estão as criptomoedas? Tudo vermelho hoje, né? Olha o Bitcoin, que todo mundo gosta do Bitcoin. Bitcoin bateu 100 mil dólares, até alguns dias atrás estava 92 mil, já caiu de novo mais 2%, está 91 agora, tá? 116 está negociado no ano. Ethereum também com queda de 6,95 hoje, Cardano 5,29, e nós temos a Avalanche com queda de 6,59. Criptomoeda é assim mesmo, volatilidade muito forte, tá? Bondes, né? Os títulos aqui da dívida do Brasil para os 10 anos estão sendo negociados a 14,91. O Banco Central deu uma notícia, né? Provavelmente a nossa inflação fica acima de 5, 6 ou 6% a partir do ano que vem. Com isso, há uma expectativa que a nossa taxa de juros chegue até 16%, o que daria praticamente quase 2%, né, de retorno para o investidor na renda fixa, né, ainda mais se ele operar com fundos como FDIC, tá? Então já seria um negócio bem interessante, tá? Na outras notícias que a gente tem, né, nós temos a Lup, né, a Lupar, né, ela está fazendo aqui hoje, o Fitch reafirma que a Lupar, ela registra um rating de BB+, tá? Isso é interessante, está crescendo o rating da empresa. Nós temos ali a JP Morgan levando a recomendação de compra para o banco BTG Pactual. A JP Morgan fez um estudo falando que a ação-alvo do BTG é R$ 38, né? E o potencial de alta é de 37%, tá? Então, olha aí, 37% potencial de alta, né, do BTG Pactual sendo feito por uma empresa, né, estrangeira. Então, é uma coisa que vale a pena vocês observarem aí no mercado, tá? Deixa eu ver quanto é que está a ação do BTG hoje, né? A ação do BTG hoje está R$ 28,53, estão estimando em R$ 38, 37% de alta. Petrobras vai ter uma agenda de assembleia ordinária a partir do dia 16 de abril desse ano, tá? Petrobras e Prio, segundo a JP Morgan, mantém compra tanto para Petrobras quanto para Prio. Petrobras, a JP Morgan está estipulando o preço-alvo dela em R$ 47,50 e Petrobras hoje está R$ 37,27. Lembra que eu falei para vocês, né, que os investidores que escutam o nosso áudio, que o petróleo no Brasil está batendo recorde de exportação, tá? Isso foi segundo o Bloomberg, né? E nós estamos ali com a Prio, né? Uma recomendação de Prio para R$ 61 da JP Morgan. Genial tem uma recomendação, se eu não me engano, a corretora Genial para 70 no site Genial Analisa, tá? A Raiza 4 também, né? Nordbank eleva a participação da Raiza para 5%, tá? Aumento de participação. Sambi 11, Santander Brasil aprova que 1,5 bilhões de pagamento de juros ao capital, vai ser 0,19 por ação. A ação fica ex, tá? A partir do dia 23 de janeiro, o pagamento será no dia 12 de fevereiro, tá? São as principais notícias que a gente tem para hoje. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa e a gente vai conversando. Eu fico aqui. Obrigado aí pelos investidores, pelos ouvintes. Um abraço, fiquem com Deus.